Seja muito bem-vindo. O futuro chegou aqui no nosso canal e já foi embora por dois motivos. Uma é que o Zoe já saiu de linha e o segundo motivo é que hoje é o dia da despedida dele aqui no canal. Eu vou tentar, tem 4.219 quilômetros, vou tentar abordar especialmente aqui o tema do recarregamento dele, que eu achei que não abordei como deveria no capítulo do juízo final. E na verdade o problema no carregamento que ele teve para utilizar os carregamentos rápidos, que ele carregava só de pouquinho em pouquinho, eu ainda não consegui o diagnóstico. Eu vou tentar procurar depois, porque eu vi que tinha outro Zoe lá na Renault com o mesmo problema. Mas para você que chegou aí no canal agora, testes de longa duração por no mínimo 1.000 quilômetros, atingimos 921 quilômetros com o Zoe, quase 1.000 quilômetros. Até o final pode ser que eu atinja os 1.000 quilômetros, mas já expliquei no capítulo anterior também que vou ter que ficar um tempo sem dirigir aqui. Eu vou ter que usar outro carro que não seja elétrico para pegar a estrada, tudo e andar por diversos caminhos diferentes. Então não dá realmente para ficar com elétrico, em função da dificuldade não só de carregar, porque pelos lugares que eu vou caminhar, os carregamentos, tem vários postos de carregamento. A questão mesmo é pelo tempo. Eu preciso ter agilidade, não posso ficar esperando o carro carregar. Foram 900, quase 950 quilômetros, 921 quilômetros, 922 agora, com o Zoe. E, sinceramente, foi, como eu disse para vocês, foi uma passagem muito impressionante aqui pelo canal. Eu não tinha tido, até então, nenhum contato com carro elétrico. Então foi uma surpresa para mim, muito grande, sobre diversos aspectos, né? E aí a questão da recarga, né? A questão da recarga. Então, como eu disse, ele roda aproximadamente 380 quilômetros com uma bateria, com o carro completamente recarregado, né? Completamente carregado. E aí você tem uma autonomia de 380 quilômetros. Acontece o seguinte, que essa autonomia jamais você vai conseguir utilizar ela inteira, porque você tem que ficar constantemente carregando o carro em razão de eventuais urgências. Então, quais as dificuldades que eu notei usando o Zoe, né? Então, usando o Zoe. Ultimamente a questão da dicção, eu tô precisando de um fono com certeza, né? Então, assim, quais as dificuldades que nós tivemos, né? Justamente isso, à noite, os lugares que eu carrego, por exemplo, shopping, supermercado, tal, eles estão todos fechados. Então você tem que se programar durante o dia de fazer esse reabastecimento do carro, ou a recarga dele. Não dá para você programar à noite para fazer, porque pelo menos aqui na minha região não existe nenhum 24 horas, pelo menos nenhum, mesmo com o aplicativo PlugShare lá, eu não consegui encontrar nenhum que fosse à noite, né? Então, para você usar o carro elétrico, você tem que se programar, fazer sempre viagens programadas, que no começo parece estranho, você fica meio preocupado, mas logo depois você se acostuma. Lembrando que para um uso comercial do carro fica complicado usar ele de forma comercial, porque vai atrapalhar até seu desempenho profissional se você tiver que visitar clientes constantemente e tal. Mas para os trajetos programados, casa, trabalho, escola dos filhos, levar cachorro no pet shop, esses trajetos programados durante a semana inteira, provavelmente você vai carregar só no final de semana e no fim de semana seguinte. Você não vai ficar carregando constantemente, porque realmente é desnecessário. A autonomia dele é muito grande e dá para rodar tranquilamente. A minha preocupação cinge na questão de ser uma localidade que não tem carregadores, né? Então, por exemplo, aqui onde eu estou andando, para vocês terem uma ideia, ali na Avenida dos Bandeirantes tem um lugar para carregar, então eu teria um lugar para carregar. Aqui no bairro do Ipiranga tem vários lugares para carregar, em Moema tem vários lugares também. Nas concessionárias você consegue carregar, nas concessionárias que vendem carro elétrico de forma gratuita, pelo menos aqui nessa região também. Então não tive problemas com
com essa questão do carregamento nesse sentido. Porém, ele não está fazendo um carregamento rápido, está fazendo só o carregamento, como vocês sabem, só o carregamento lento. Então, eu, sinceramente, já me perguntaram algumas vezes, eu não teria problema algum de ter um carro elétrico, não nessa rotina de viagens, obviamente, que é difícil para mim, acabei de dizer sobre isso, mas por essa questão justamente de não gastar absolutamente nenhum real de combustível, pelo menos foi o que aconteceu. Nós rodamos 930 quilômetros sem gastar nenhum real de combustível. Fizemos 2 pequenas viagens com ele, como vocês viram também. Tem uma playlist completa aí explicando tudo que aconteceu. Mas esse carro realmente é um show à parte, assim. Foi uma experiência, vai deixar saudades aqui. Foi uma experiência incrível ter essa oportunidade de testar esse carro, e ele vai deixar saudades. Vai ser, foi bem incrível a convivência aqui, e todo mundo que dirigiu, de uma forma ou de outra, curtiu muito mesmo. Foi muito bom e prazeroso. Então, seja pela questão da suspensão, da dirigibilidade, eu mostrei para vocês no dia do juízo final o quanto ele contorna muito bem as curvas, né? O quanto ele tem uma direção direta e o quanto ele faz bem para quem dirige aqui. Andando no banco de trás é a mesma situação, eu expliquei para vocês. Não esperem espaço de um carro dessa natureza aqui, mas uma pessoa de 1,75 m dirigindo vai comportar outra sentada ali atrás. Opa, tio! Vai comportar uma outra sentada no banco de trás bem tranquilamente, bem tranquilo. Para pequenas viagens, eu também notei que você não pode fazer estripulias. Então eu fiz uma programação para ir para o Rio de Janeiro com ele que não vou conseguir ir, mas pela dinâmica. Então para o Rio são aproximadamente 500 km, eu teria que fazer 3 paradas com ele e recarregar integralmente nessas paradas, né? E na estrada você tem que andar numa velocidade em média assim de 105 km por hora, como eu falei também no vídeo anterior, para que ele tenha uma autonomia, razoável, tá? Não dá para, se você andar 120 e tal, ele vai cair a autonomia para uns 280 quilômetros, levando em consideração que são 280 quilômetros nesse exemplo que eu dei até o final da bateria. E como não existe posto de carregamento fácil, você nunca vai deixar o carro com uma autonomia menor que 150 quilômetros ou 100 quilômetros aproximadamente, rodando em circuito rodoviário, né? Isso também hipoteticamente falando, né? Então você não vai deixar o carro próximo do fim da bateria. Não é como o carro a combustão, que você tá com 50 km de autonomia na estrada, você pega a próxima cidade, entra dentro dela, você acha um posto e beleza, né? Acha um posto e beleza. Deixa eu deixar o doido passar, ó. Então você vai achar um posto e beleza. Aqui não. Aqui você observa que você precisa fazer essa programação e não dá para ter estripulias. Quando eu digo o seguinte, por exemplo, não dá para você ir para o Rio de Janeiro e depois no meio da viagem falar, vou passar em tal cidade aqui, entrar. Esse caminhozinho pela cidade pode ser o destruidor da sua rota e da sua tranquilidade ali. Lembrando que como não existem carregamentos móveis, uma vez que o carro acabou a bateria, só sendo guinchado. No começo eu fiquei meio apreensivo, mas agora eu estou tranquilo, numa convivência tranquila com ele, sabendo que eu não posso fazer grandes estripulias com ele, mas também agraciado pelo fato de eu não ter gasto nenhum real de combustível com o carro. Isso é uma experiência realmente marcante. Faço votos de que a gente consiga trazer num futuro próximo um carro híbrido no canal, apesar de que o elétrico, o Zoe, teve baixíssima visualização no canal. Foi o carro que menos teve visualização no canal nos últimos tempos aí. Seja pela questão, segundo o YouTube, dos recessos, do final do ano e tal, que as pessoas estão mais inteiradas em outros assuntos, seja pela questão, eu creio, do próprio interesse pelo carro elétrico, né? Até porque a gente tem até interesse em saber, mas a questão do preço ainda é uma tarefa deveras difícil de acompanharmos, né? Porque eles estão muito caros ainda, especialmente os melhores, né? Mas eu já falei até para minha família, eu teria esse carro aqui para uso de pequenas viagens aqui pelo interior,
tranquilamente. Você tem que ter em mente que apesar dessa disposição dele absurda de ganhar velocidade e desse grip dele bastante bom, ele não é um carro esportivo, é um carro que visa economia, uma vez que você tem a possibilidade de carregar ele aqui pelo bairro, né, como eu falei. Então visa economia, não dá para você ficar acelerando o tempo todo, e mesmo acelerando na cidade ele não gastou combustível, ele não gastou bateria, tá? O gasto foi mínimo, não destruiu a autonomia acelerando na cidade. O que fez eu levar um susto foi voltando de Santos na serra mantendo 100 km por hora, com 2 a bordo. Você sente a autonomia caindo rapidamente, então tem que tomar cuidado nesse aspecto. Mas para a cidade, sinceramente, usando o modo B, que eu não estou usando agora, é muito bom. O modo B, a questão do modo B, ó, por exemplo, como aconteceu agora, né? Eu coloquei no modo B e tirei o pé do acelerador, ele funciona como praticamente one pedal. Você tira o pé do acelerador, ele freia o carro. E aí ele já acende a luz de freio só de você tirar o pé do acelerador. Então, eu tirei um pouquinho o pé aqui, já deu uma piscada no freio, eu apertei de novo. Então você fica parecendo meio barbeiro, né? Eu acho que andando nessa velocidade aqui que eu tô, nesse trajeto, talvez não seja a melhor forma. Acho melhor você oscilar entre o D e o B. Na verdade, manter o B de bola se você tiver em circuito em descida. Quando você pegar algumas descidas ou quando não tiver um trânsito intenso, você mantém o B lá acionado para regeneração mais rápida da bateria, né? E lembrando também que quando pegamos, ainda falando da questão da bateria, quando pegamos o trajeto São Paulo-Santos, ele fez a regeneração da bateria, só que colocando no modo B, na descida de Santos, do litoral, da Imigrantes, ele ficou freando abaixo dos 80, tá? Então essa regeneração aqui do modo B é muito intensa, tá? Ele freia o carro mesmo. Então não é assim só como se fosse um freio motor, tá? Você tira ele para o carro, ele vai parando o carro mesmo. E aí quando chega próximo dos 20 km por hora, ele libera o carro, deixa o carro liberado, não freia, para você justamente... Ó, eu esqueci que eu tinha tirado do modo B, né? Eu ia mostrar a luz de freio acendendo. Então assim, então ele também não conseguiu regenerar muito, tanto quanto eu achei que ia regenerar, né? Então quando chegou no trajeto de descida ali da Rodovia dos Imigrantes, que para quem é de São Paulo conhece, é um trajeto bem longo de descida, ele começou a regenerar bastante autonomia, mas não a carga. A carga, se não me engano, ele aumentou uns 4% naquela descida muito, sei lá, tinha uns, sei lá, 10 km de descida, não me recordo, entendeu? Ou mais. E aí ele regenerou bastante autonomia, mas a carga não. E tanto é que quando você colocou, quando a carga acho que regenerou uns 4%, alguma coisa assim. Aqui eu vou colocar o modo B, ó. Coloquei o modo B, ele já acendeu a luz de freio e começou a frear totalmente. Aqui eu vou deixar o modo B porque é uma descida. Porque na subida ficar acendendo a luz de freio é meio estranho, tá? Eu falo pra quem tá vindo atrás aí, né? Pra quem tá andando, tá trafegando atrás do Zoe, né? Eu tirei o pé do acelerador, já freou. Então tá freando. E aí acelerei um pouquinho pra manter aqui a proximidade do carro da frente. Ele manteve a luz de freio. Não, apagou, acendeu e tal. Então é chato por isso, ó. Tá acendendo a luz de freio. E aí ele soltou o freio agora e eu freiei e ele acendeu de novo a luz de freio. Eu expliquei sobre o auto hold, que ele dá um tempinho aqui, ó, você acelerou um pouquinho, parou, ele não trava, só se você ficar uns segundos parado, ó, aí que ele liga o auto hold, isso é bacana também. Mas como eu tava falando da bateria, então ela regenerou bastante a autonomia, né, mas a bateria mesmo ela cresceu uns 4%, tanto que no circuito de volta, aquela autonomia que estava de 400 km, caiu para 100 e poucos quilômetros, num trajeto de aproximadamente 60, né? Então destruiu a bateria. Então é um carro feito para circuito urbano. Lógico, rodoviário ele é muito bem construído para o circuito rodoviário, dá para você andar tranquilamente, mas aí para manter a velocidade da via fica complicado. Mas foi uma convivência realmente
muito boa, muito boa. Excelente isolamento acústico da cabine, é uma cabine muito bem isolada, nenhum ruído interno significativo, a despeito do que a gente viu dos outros carros aí da frota, Tracker, Taos, que já tá cheio de barulhinho também, e ele não, tá trafegando aqui bem silencioso, inclusive. Bom, esse foi o vídeo da despedida do Zoe. Espero que vocês tenham curtido esse teste aí. Fiquem realmente à vontade para me mandar as dúvidas, deixar nos comentários o que vocês querem saber ainda desse carro. É lógico que eu posso responder no vídeo dos outros testes aí. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês curtam aí o próximo carro. Fiquem com Deus, até nossos próximos capítulos. Fui!